E aí, jovens, aqui é que fala o Tio Sam, e hoje eu vou fazer um vídeo novo, uma série nova, que eu já tô querendo fazer isso há mais de um ano e eu tô enrolando. O que que acontece? Pra quem não sabe, eu sou um professor Pokémon, que é assim que a Pokémon Company chama os juízes oficiais. Eu costumo trabalhar em quase todos os eventos que acontecem aqui no Brasil, na América Latina no geral, tenho participado de muitos, e participo de uma boa quantidade também dos eventos internacionais. Nos últimos mundiais de Pokémon eu participei de todos, tenho participado de mais da metade dos internacionais, que são os grandes eventos que acontecem, né, no mundo, e eu vou para esses eventos, eu ganho uma certa bagagem, e como juiz eu acho que às vezes eu acabo não compartilhando isso com vocês, ou vocês acabam que nem sabem que eu faço isso. Só que esse não é um vídeo básico, ele realmente, eu já fiz um curso inclusive lá no canal da Copag, que chamava Pokémon TCG Básico, e ele sim é para ensinar quem tá aprendendo Pokémon TCG. Esse vídeo eu não vou parar para ensinar, ele vai ser um Pokémon TCG avançado, porque ele literalmente está lidando com essa conversa do que acontece dentro dos eventos, dentro dos torneios. Eu sempre pego caderninhos assim, eu anoto situações que aconteceram nos eventos para falar, para gravar, fazer esses vídeos, e eu nunca gravo os vídeos, então dessa vez eu vou gravar e vou fazer. O último evento que eu fiz essas anotações foi o Regional de Joinville, foi o último regional que aconteceu aqui no Brasil, e eu vou falar sobre os casos mais inusitados que eu vi acontecendo. Foi um evento que eu trabalhei na posição de Assistant Head Judge, estava entre um dos principais juízes ali da categoria Master, né? E isso acaba fazendo com que várias calls passem por mim, né? Vários chamados. Então eu fico sabendo de muitas das chamadas que aconteceram. Isso é bom porque me ajuda a anotar mais coisas e saber de mais coisas que aconteceram dentro do evento para compartilhar com vocês. Para você que está aprendendo Pokémon TCG, eu acho que mesmo que seja um vídeo um pouco acima do nível que você tá agora, é da hora esse tipo de vídeo porque você vai sair daqui aprendendo alguma coisa. Eu pretendo fazer isso em próximos torneios, então se você gostar desse tipo de formato, vlog, eu não tô com roteiro nenhum aqui, tá? Eu tô literalmente conversando com a câmera, conversando com vocês. Me dê um feedback se tiver alguma forma que vocês acham que vai ficar melhor, que tem como isso ser melhor, só me deixem saber. Vamos começar com uma call de um juiz que, né, da minha equipe que perguntou sobre como que reagiria, né, eles tiveram uma chamada do estádio Área Zero, quando um Terapagos foi nocauteado. O que que acontece? O estádio da Área Zero, ele fala que você vai poder ter 8 espaços no banco agora, se você tem um Pokémon Terastal. Só que o que que acontece quando um Pokémon Terastal, o seu último Pokémon Terastal, é nocauteado? O que que vai acontecer? A grande dúvida aqui é, o Terastal, o Terapagos, que era o último Pokémon que estava ali na posição ativa, ele foi nocauteado. Agora não temos mais um Pokémon ativo e não temos mais um Pokémon Terastal em campo. E muito provavelmente naquela chamada, né, com a Área Zero, tínhamos mais do que 5 Pokémon no banco. Aí aqui a gente tem uma ordem para ser decidida. Eu subo primeiro o meu Pokémon do banco para ativo, e depois eu descarto, né, pra saber aí, pô, né, pra ver ali quantos já, agora que eu tenho que ficar com 5 Pokémon no banco, aí agora eu escolho, se eu tava com 8 Pokémon, por exemplo, eu subo 1, agora eu tenho 7 Pokémon no banco, pela regra do jogo, eu vou ter que descartar 2, aí eu pronto, descarto 2, agora eu tenho 5 Pokémon no banco, tá tudo certo, tá dentro das regras. Essa seria, né, tecnicamente a ordem. Só que o que acontece nessa situação, inclusive é uma situação do Compendium, pra você que não conhece ainda o Compendium, tem várias interações de regras, assim, de cartas, que lá já estão a regra do próprio time da Pokémon Company Internacional. E quando eles falam lá, é a regra oficial. Aí não é uma interpretação minha, não é uma interpretação do juiz amigo seu, do juiz da sua cidade. É assim que a regra se aplica do Pokémon TCG. E a regra sobre o estádio da Área Zero fala que a primeira coisa que a gente faz é a checagem do estádio. Então o que que vai acontecer? Vai ser pior basicamente, né? O gatilho para você lembrar disso é que é pior para quem precisa do estádio, tá? Como que é a pior situação para quem precisa do estádio? A pior situação para quem precisa do estádio é ficar com menos Pokémon em campo, certo? Então a regra correta da interação dessa ruling aqui, se acontecer com você no próximo evento, por exemplo, o LAIC, né, o Latin American International, que acontece agora em novembro, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a checagem do estádio, tá?
Terapagos foi nocauteado. Tem um monte de Pokémon no banco, meio que não interessa quantos Pokémon tem no banco, tá? Se não tem mais um Pokémon Terastal, vai checar o estádio e agora você tem que entrar na regra básica do jogo, que é ter no máximo 5 Pokémon. Então aí você vai ter 5 Pokémon no banco, você vai selecionar os que vai ter que descartar, e com 5 Pokémon no banco, agora sim você escolhe um para subir pro ativo. O cenário correto dessa interação é ter um Pokémon ativo e 4 Pokémon no banco. Então aí você ainda teria um espaço tecnicamente para baixar um outro Pokémon. É assim que é a interação correta dessas cartas aí, beleza? Então aqui fica, né, a dica da interação dessas cartas e a dica do Compendium, caso você não saiba o que é o Compendium. Vou colocar o link na descrição desse vídeo para você buscar novas interações de carta. Como eu uso o Compendium, tio Sam? Você vai usar o Compendium, por exemplo, o estádio Área Zero. Você tá com uma dúvida sobre regras do estádio da Área Zero. Você vai lá na barra de busca do Compendium e vai buscar Área Zero, e ele provavelmente vai te dar as interações de regras envolvendo a carta da Área Zero, caso ele tenha. Tecnicamente é assim. Tem outras formas mais avançadas de usar o Compendium, mas eu acho que inicialmente eu vou deixar aqui dessa forma. Uma outra coisa que eu fui chamado nesse evento foi por uma interação meio boba, mas eu gosto aqui de falar, porque às vezes a situação é tão óbvia que a gente fica com dúvida, que é sobre o Sandshrew, por exemplo, ali, né? O Sandshrew. O Sandshrew, ele tem uma habilidade que previne o oponente de ficar voltando cartas item ali da pilha de descarte, né? Assim, treinadores. E, bom, o Palpad é uma carta que vai voltar cartas da pilha de descarte pro deck. O Sandshrew, ele tá prevenindo tecnicamente exatamente o que o efeito do Palpad faz. E aí chegou pra mim essa dúvida, né? Porque é uma carta que até tá sendo usada em decks de controle. Quando tá trocando essa porrada, né, de deck Pokémon, porrada daqui, porrada dali, compra um prêmio, compra 2 prêmios e tudo mais, o pessoal tá meio que tranquilo. Quando começa essas interações de cartas de controle, que às vezes ninguém na sua cidade, né, joga de controle, você não tá acostumado a ver esses decks, aí começa a ver essas cartas que você viu pela primeira vez, tá pegando pra ler, aí você fica com dúvida nessas interações. Sobre o Sandshrew, ela é tão óbvia que sim, é da forma como acontece. Tecnicamente você não pode nem usar o Palpad, entendeu? A pessoa pôs o Sandshrew no deck para evitar que esse tipo de carta seja jogada, que esse tipo de ação aconteça. Então sim, é exatamente o que ele previne aí. Foi uma das coisas que eu anotei, que eu fui chamado, que eu achei interessante aqui. Antes da gente continuar, vou dar um salve aqui pro nosso patrocinador desse vídeo, né, desse primeiro episódio aqui do Pokémon TCG Avançado, que é o Freitas TCG. freitas.tcg.com.br, lá tem tudo que você precisa em importados, tá? Ele é muito bom nessas coleções aí japonesas, eles têm parcelamento 12 vezes sem juros. Se você for pagar à vista, você ainda vai ter um desconto no Pix. Se você usar o meu cupom, você vai ter 7% de desconto, e eles ainda trabalham com cashback. Eles têm frete grátis para várias regiões do Brasil, dependendo do valor que você está comprando. Então assim, já estão com pré-venda lá para Supercharged Breaker, a nova coleção japonesa. Fica de olho lá. Tem gente que quer comprar os produtos e não sabe muito bem disso, mas o Freitas, o que acontece? Ele é um importador legalizado aqui no Brasil. E aí, como ele faz tudo isso legal, ele pega essas cases japonesas oficialmente. Não faz aquela muamba na mala, sabe? Aquelas box jogadas assim aleatória. Então tem gente que gosta de comprar esses produtos lacradões mesmo, e aí fica em dúvida. Por exemplo, o David Jones, quando ele fez um unboxing de 151 e saiu 3 Charizards nas boxes que ele pegou lá do Freitas. Por que isso acontece? Porque é uma case lacrada mesmo, de fábrica, entendeu? Ela não teve aquela coisa, né? Não teve uma box que foi tecnicamente pesada, não tem uma box assim que foi, né, tipo, tirada, assim, a melhor da case. Ela vem originalmente, como deveria vir. E assim, quando a gente pega uma box aleatória, pra cá, pra lá, se for uma loja que não é de confiança, a gente não sabe se isso realmente aconteceu. Então é muito da hora pegar pessoas que compram da forma correta, pagam todos os impostos, tudo certinho, porque isso daí a gente compra de uma forma mais confiável, né? Então, se você precisar de cartas avulsas, acessórios e principalmente importados, eu acho que o Freitas TCG é a melhor pedida para você aqui no Brasil, fora todas essas condições aí de pagamento, que a gente sabe que esses produtos normalmente são mais caros, então todo esse facilitamento, né, na hora de pagar é super bom pra gente. É isso, Freitas TCG, e não esqueçam de usar o cupom TioSam. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. Mais uma aqui foi um ataque do Spiritomb com a Jet Energy. O que vai acontecer aqui? O Spiritomb, ele te dá uma opção, né? Que você pode voltar ele para sua mão
com todas as cartas ligadas ali. A gente vai ter aqui uma coisa muito legal do Pokémon TCG que é transparente, né? Você não vê, mas que é a ordem da interação das coisas. Então, aqui a gente tem um Spiritomb que tá querendo, talvez, voltar as coisas pra mão. E ele estava enfrentando um deck de Snorlax de controle. E aí o juiz chegou para mim com essa dúvida sobre como que essas cartas iam interagir. O que acontece? O Snorlax, ele tava com aquele ventiladorzinho, né, do calor ali, né, do Japão e tudo mais ali, aquela ferramenta que fala com que quando você ataca, né, você descarta, né, manda uma energia pro banco, tecnicamente, né. Então assim, o que vai acontecer? O Spiritomb tá querendo voltar o Spiritomb com a energia pra mão. O jogador do Snorlax quer pegar essa energia e mandar para um Pokémon do banco antes que esse efeito aconteça. Só que qual vai ser a ordem desses acontecimentos? No geral, é muito mais fácil você lembrar que a prioridade é do atacante. As coisas que vão acontecer primeiro são os efeitos de quem ataca. Então, primeiro tá acontecendo o efeito do Spiritomb com a energia e ele talvez quer voltar. Ele escolheu voltar, ele vai voltar. Então, antes do ventilador da ferramenta do Snorlax ativar e mandar a energia ir pro banco, já que ele bateu no Snorlax, causou dano no Snorlax, ativou a ferramenta do Snorlax e agora essa ferramenta do Snorlax tinha que mandar a energia pro banco, aqui é a grande dúvida, tá? Já que causou dano no Snorlax, ativou a ferramenta do Snorlax, fez o ataque do Spiritomb, vamos ativar o efeito do ataque do Spiritomb. É basicamente o que acontece primeiro. Essas duas coisas estão acontecendo, só que o que vai acontecer primeiro é o efeito do Spiritomb, resolver resolução de efeitos do ataque, do atacante. Então assim, como ele vai fazer primeiro, não vai ter mais essa energia para o Snorlax ter como opção de voltar. Então isso daqui é interessante, mas fica aqui da hora o ensinamento, às vezes é uma dúvida boba, você vai falar assim, pô, Spiritomb, Snorlax, eu nem tô vendo essas interações acontecendo, tio Sam. É bom para você saber sobre a ordem dos ataques, né, a ordem da interação disso daí, desse ataque em phase. E isso é muito da hora. Eu fiz depois um quiz, né? Eu tava como mentor nesse evento, ali conversando com os juízes. E bom, os juízes que eu conversei sobre isso, eles erraram a interação dessa pergunta aqui, mas todo mundo aprendeu. E é isso que eu acho da hora, né? Então, para você que tá assistindo aqui o vídeo também, eu espero que vocês aprendam. Agora vamos para o grande campeão do evento de Joinville, que eu acho que vai continuar sendo campeão de problemas no Laik, e ele gera umas coisas que vão aumentando, sabe? Ele vai escalonando se você der problema. Temos um grande rapazinho no formato, que é Duskull evoluindo para Dusclops, Duskull evoluindo para Dusknoir, ou Duskull evoluindo para Dusclops que depois evolui para Dusknoir. Esse Pokémon está jogando em deck de Dragapult, joga no deck do Terapagos, joga no deck do Charizard, e essa é uma carta que eu já tinha visto que ia dar problema quando eu joguei a Professor Cup um pouquinho antes. O que acontece com essa carta? A carta é muito clara, tudo bem, você vai estourar a habilidade, vai nocautear esse Pokémon e vai colocar, se estourou o Dusclops, 50 de dano em alguém, se estourou o Dusknoir, 130 de dano em alguém. Qual que é o grande problema aqui que o pessoal tá esquecendo? E não é um caso, não são 2 casos, não são 3 casos, não são 4 casos, são 5, são mais de 10 casos, tá? Tá esquecendo de comprar o prêmio. Quando você esquece de comprar o prêmio do Dusclops ou do Dusknoir, quando o oponente estourou ele de lá, você que tá recebendo esse dano, compre o prêmio, tá? Você tem que lembrar de comprar esse prêmio, porque depois você vai lembrar de, nossa, eu esqueci de comprar o prêmio. E o que vai acontecer? A interação mais comum problemática aqui é a Kisera. E a Kisera vai dar problema, porque ela vai envolver o que está acontecendo nos prêmios, você vai comprar uma quantidade de cartas que não deveria, e isso vai dar um problema maior. Vamos lá. Se você esqueceu de comprar o prêmio, tá tudo bem, tá? Algum juiz ou vocês ali na situação do jogo, vocês vão corrigir o jogo de uma forma de vai ter que comprar esse prêmio, porque é obrigatório comprar o prêmio. Não é esqueceu de comprar o prêmio e deu pança, agora eu não compro o prêmio mais. Não, vai ter que comprar esse prêmio, certo? Só que, às vezes, não é só ir lá e comprar o prêmio, resolver, ver se, pô, já embaralhou a mão no deck, se tem alguma coisa, se é só pegar essa carta do prêmio e pôr na mão naquela situação. Se fosse tão simples assim, tudo bem.
O grande problema é quando você esquece de comprar a carta do prêmio, não comprou. E aí o oponente ou você, vamos lá e usa uma Kycera. E vamos dar o exemplo da Kycera? Você esqueceu de comprar o prêmio. Deu a Kycera, colocou a mão no fundo do deck, a carta deveria estar lá no fundo, não tá. E aí você vai olhar pro seu prêmio, eu tô com X prêmios, né? Vai lá, comprou a quantidade do prêmio. Tava 4, deveria estar 3. Tava 5, deveria estar 4. Aí você comprou cartas. O que aconteceu? Você comprou uma carta a mais. Segundo o Tournament Handbook, que é o livro de regras, né, para eventos e tudo mais, onde tem as penalidades do evento, né, também do jogo em si, você acaba de comprar uma carta a mais. A penalidade para Extra Draw, né, que é essa penalidade que você tá fazendo, é um Double Prize Card. É o padrão, tá? Todas as penalidades, normalmente, elas podem ser ou escalonadas ou descalonadas. Elas podem, né, até aumentar, como se fosse um cartão amarelo. Pô, beleza, às vezes pode virar um cartão vermelho esse cartão amarelo. Então, assim, um cartão amarelo pode ser que, assim, fique só na conversa, entendeu? Vire um grande aviso e fala, ó, o próximo é amarelo, porque isso aqui era pra amarelo, e não vire nenhum amarelo, né? Vai ficando esses reports, né? Vai ficando essas documentações que os juízes fazem. Mas aqui vai ser um Double Prize Card. O que é um Double Prize Card? O Double Prize Card, o oponente não vai precisar comprar 2 prêmios, tá? Naquele momento. Mas ele vai ter que comprar 2 prêmios a menos para vencer a partida. É como se o oponente tivesse comprado 2 prêmios. Então, assim, desequilibra a partida. E é um erro que, assim, você poderia ter tomado conta da partida, o oponente também. E isso aqui é uma punição dupla. Normalmente o oponente vai ganhar um warning, porque ele tem que também, se você é dono de Dusclops e Dusknoir, não adianta você ficar de braço cruzado e rindo do seu oponente que tá esquecendo de comprar prêmio, não. Você tem que lembrar o seu oponente de comprar prêmio, porque na hora que ele receber uma punição, provavelmente junto com a punição do seu oponente vai vir uma punição pra você de warning, que vai ser só um aviso. Você não ajudou o estado do jogo aqui, não controlou o jogo também, porque isso é responsabilidade dos 2 jogadores. E aí vai ficar lá documentado que você esqueceu, deixou o seu oponente esquecer de comprar o prêmio do Dusclops ou do Dusknoir na rodada tal. A próxima vez que você cometer a mesma infração, aí já está passível de escalonar também. Aí, ao invés de você receber apenas um warning, agora é você que também pode receber um Double Prize Card de agora pra frente. Não compensa. Se o seu oponente estiver esquecendo de comprar carta do Dusclops ou do Dusknoir, você tem que avisar ele pra não dar problema. E se o seu oponente tá estourando um Dusclops, tá estourando um Dusknoir, você tem que lembrar de comprar esse prêmio, porque depois vai acontecer alguma coisa mais pra frente, uma interação das cartas, como o clássico da Kycera, vocês vão embaralhar essas cartas e aí vai gerar uma punição pra você depois também, porque mesmo que seja um erro, mesmo que seja aparentemente uma desvantagem pra você, você vai ter comprado uma carta, vai ser uma interação que não vai ter mais volta no jogo e você vai acabar recebendo essa punição. E é uma punição, galera, 100% assim, de bobeira, né? Então eu acho que quem avisa amigo o que dá pra fazer é esse tipo de vídeo aqui que eu estou fazendo, de vendo assim, quais foram os erros que os jogadores mais cometeram no regional de Joinville, pelo menos próximo de mim. As interações mais curiosas que eu vi acontecendo para que as pessoas aprendam segundo elas. E é isso, eu ainda tenho as minhas anotações do Mundial de Honolulu, eu acho que ainda são válidas para esse formato. O episódio 2, antes de fazer o do Laik, se vocês aprovarem esse formato, eu vou trazer depois o que aconteceu no Mundial, as coisas, as interações ali pra gente discutir coisas sobre regras, aprender, né? Afinal de contas, né, nessa parte aqui do Pokémon TCG avançado. Nesse vídeo você aprendeu sobre pesquisas no Compendium, você aprendeu sobre a ordem da interação dos efeitos durante um ataque, e você aprendeu um pouquinho sobre, né, que tem punição para os 2 jogadores quando eles não cuidam bem do estado do jogo, né, do funcionamento do jogo, e que o erro que está mais acontecendo nos eventos no momento é o pessoal esquecer de comprar prêmio do Dusclops e Dusknoir. Evita isso daí, hein, galera? Vamos tentar salvar o Laik aí, ó, e não ficar tomando essa punição por causa dessa carta. E o episódio de hoje fica por aqui.